Quando a gente amplia mais a nossa camada, pessoal, saímos do operacional, do tático, agora a gente vem para a camada estratégica. Quem que está nessa camada estratégica aqui, ó? Dentro do Framework Safe, também puxando, né, para esse Framework Safe, nós temos o papel do Business Owner e do Epic Owner. É comum você encontrar esses dois papéis quando você utiliza o Safe, tá? Quem que é esse cara aqui, o Business Owner? É o cara, de fato, que vai bancar dinheiro, né? Vai mexer na parte do dinheiro, da grana, para bancar que tudo que a gente tem que desenvolver dentro do nosso sistema tenha um financiamento. Tá? Então, nesse nível aqui, estratégico, a gente está falando de uma estrutura de backlog de épicos. Dentro dos épicos, a gente pode identificar de onde que vai sair o dinheiro, né? Quem que vai financiar esse épico aqui? Geralmente, você tem um papel do Business Owner ou do Epic Owner que faz justamente essa gestão, tá? Então, ele olha de forma estratégica para a organização e fala, vai acontecer isso, né? O mercado está indo para esse lado, então a gente tem uma oportunidade aqui, consequentemente eu vou dar uma determinada quantidade de dinheiro para a gente fazer esse épico que vai ser quebrado em funcionalidade, que depois vai ser quebrado em história de usuário, ok? Então, aqui a gente tem um outro papel também do Safe, que é o quê? É o STE, que é o Solution Train Engineer. Imagina o seguinte, um RTE, ele é o cara que cuida aí de um trem, né, dentro do Safe, que tem ali 150, 200, 250 pessoas. Quando a gente tem vários trens, ou seja, mais de 250 pessoas, 500, 1.500, 2.000 pessoas, um RTE, ele não dá conta de tudo isso, né? Não dá conta de todo o trabalho. Então, dentro do Safe existe um papel que é o papel do solution, né? É de solução. É um cara que vai olhar de forma cross para vários trens dentro do Safe e vai ajudar com que as cadências aconteçam, com que as entregas aconteçam, com que tudo de forma cross na organização esteja funcionando de acordo com o que fala o framework, tá? Então aqui a gente está falando de uma camada estratégica, beleza? Outro papel que existe muito nessa camada é o Enterprise Agile Coach. O que é esse Enterprise Agile Coach? Ele também é uma pessoa que tem muita vivência, mais até que o Agile Coach, é muita vivência em diversos frameworks, em diversos métodos. Ele domina, assim, ó, de cabo a rabo, basicamente tudo que a gente fala de agilidade. Tá? Já passou por transformações, sabe como conduzir as transformações, ele consegue conversar de igual para igual, assim, no nível de negócio, de produto, de processo, com a diretoria, né, com aqui os heads de produto, heads de performance, heads de agilidade, tá? Com os diretores, com o conselho. Então, todos esses papéis estratégicos aqui, é muito comum até a gente ter aqui diretores, né, que tem a diretoria aqui dentro, diretoria, né, e eles estão sempre em conjunto, em comunicação, tá? É muito comum. Então, o Enterprise Agile Coach está dentro aqui, atuando com os diretores. Por quê? Porque ele está atrás das transformações de fato, a nível organizacional. O trabalho que ele está executando vai mudar a empresa para um outro patamar. Né? Quando a gente fala assim, as empresas estão fazendo transformações ágeis, né? Geralmente a gente tem aqui um ou mais, né? Depende do tamanho da empresa, Enterprise Agile Coach encabeçando essas transformações. Beleza? E de novo, pessoal, nenhum desses papéis, Business Owner, STE, Enterprise Agile Coach, ninguém é chefe de ninguém, tá? Não existe hierarquia aqui entre esses papéis. Quando a gente está nessa camada estratégica, pessoal, a gente começa, utilizando o Safe, enfim, e outros métodos, né, Kanban também, a gente começa a olhar também para a questão de agilidade de negócio, né, o famoso Business Agility. Ou seja, como que a gente transforma a organização como um todo para que a gente tenha agilidade de negócio de fato, né? Não tenha mais tantos silos, tenha toda uma cadeia de valor que vai fazer a entrega das nossas features, das nossas histórias, dos nossos épicos, com times multidisciplinares, tá? Então eu monto de verdade times que conseguem fazer uma entrega de ponta a ponta, destruo os silos entre esses times para que eles tenham uma visão sistêmica, tá? E aí consigam fazer essa entrega sem muitos problemas, sem aquela famosa passagem de bastão. Agora está com você e eu não me envolvo mais nisso, né? E aí, de fato, a gente trazer a agilidade de negócio, tá? Então, esses papéis estão muito focados nisso, nessa transformação para trazer agilidade de negócio para a organização. Tá? Quando que eu vou ter aqui um STE e um Business Epic? Só quando você estiver utilizando o framework do Safe. Qual o nível de métricas que essas pessoas aqui, esses papéis, estão olhando? A gente começa a olhar para roadmap de produto e para customer lead time, ou seja, desde o início da minha cadeia de produtiva, né, na minha cadeia de valor, até o momento de entrega. Quanto que demora de uma etapa, do início de tudo mesmo, até o final? Onde que estão os problemas? Onde que estão os gargalos? Onde que estão os silos? Onde que estão as filas de espera? Essas pessoas estão atacando justamente esses problemas, esses silos, visando agilidade de negócio.
Então, eles estão trabalhando aqui, né, a nível de áreas também, né? Pode ter aqui alguns departamentos, e quando a gente encontra empresas utilizando o modelo de Spotify, em nível de alianças. Quando a gente amplia mais ainda, pessoal, a última camada aqui da nossa estrutura, que a gente está falando a nível de empresa ou filiais, quem que está aqui nesse nível? São heads de produto, né? Os chamados aí CPOs, né? Head de agilidade também está aqui, né? Quem mais está aqui? A diretoria está aqui também, né? Na verdade, a diretoria fica transitando entre essa camada e a camada estratégica, né? Quem mais está aqui? CTO, né? Quem mais está aqui? Conselho. Essas pessoas, esses papéis, estão olhando a nível de empresa, a nível de filiais, né? Grandes organizações. E aí, nesse momento, esses papéis olham para o quê? Se a gente falar da nossa estrutura de backlog, né? Para projeto e para produto. Quais são os projetos que a nossa empresa realmente tem que ter, né? Olhando para os nossos objetivos estratégicos, quais são os projetos e quais são os produtos que a gente vai fazer, por exemplo, nesse ano. Tá? Então, são pessoas que têm totalmente uma visão de mercado, tá? Que é muito voltado para o negócio, né? Tirando o CTO, que é uma pessoa muitas vezes técnica, mas ele sabe tanto do técnico que ele vai direcionar. Ah, para eu construir esse projeto, esse produto, tal tecnologia seria muito bom para a gente estar explorando. Quais são os projetos e os produtos que existem dentro da minha organização? Né? Dentro disso, como que eu quebro esse portfólio de produtos e projetos em épicos? E aí eu tenho meu portfólio de épicos, que nada mais é do que o nosso roadmap. Então, essas pessoas aqui, quais métricas que elas estão olhando, pessoal? A principal métrica, né, que eles deveriam estar olhando é para NPS. Justamente, essa métrica a gente vai dizer, os clientes que nós temos, eles nos indicam para outras pessoas, para outros clientes, né? Se o NPS estiver baixo, dificilmente a gente vai ser indicado. Ou seja, a gente tem que olhar de forma para a nossa empresa como um todo, ou para as nossas filiais, o que a gente tem que melhorar a nível de produto, a nível de pessoas, né, de organização, de cultura, enfim, o que a gente tem que melhorar para que, de fato, o nosso NPS suba, o nosso cliente tenha uma satisfação muito boa e consiga nos indicar aí para outros clientes. Tá? Isso faz com que a nossa também ativação aumente, então também é uma métrica que eles estão olhando bastante. ROI, né, retorno sobre o valor investido, vendas, faturamento e churn. Então percebam que é uma camada totalmente estratégica. Isso aqui vai mostrar a saúde da empresa, né? A saúde financeira da empresa, que consequentemente faz com que todas as camadas abaixo, se isso aqui estiver ruim, todas as camadas abaixo são afetadas. Por quê? Porque se eu não tiver dinheiro, né, não tiver cada vez mais vendas em si, cada vez mais faturamento, eu não consigo investir em novos produtos, em novas tecnologias, contratar pessoas, contratar ferramentas, né? Então, isso aqui acaba drivando toda a estratégia de atuação da empresa, toda a saúde da empresa em si. E aqui uma coisa importante, como eu comentei, é comum você ter alguns desses papéis andando entre camadas, tá? Então, por exemplo, o Agile Coach, ele pode estar andando aqui na camada operacional. Às vezes ele tem que treinar pessoas, treinar times, né, capacitar em si, aplicar técnicas de coach dentro dos times. Então, ele acaba transitando dentro da camada operacional. A mesma coisa, se eu não tenho o Enterprise Agile Coach, o Agile Coach pode estar atuando aqui a nível estratégico, né? Pode estar ajudando o conselho, por exemplo, a definir estratégia de produtos, né? Eu mesmo já atuei aqui junto com o CTO, o CPO, donos da empresa, facilitando reuniões de estratégia para ver, faz sentido a gente investir nesse produto aqui ou não, né? Então eu acabo transitando aqui entre essas camadas, de novo, ajudando onde for necessário. Na camada estratégica, na camada tática, de vez em quando na camada operacional, ajudando ali um time que tem algum problema, né? É comum esses papéis transitarem entre essas camadas, tá?